Ok, pessoal, vamos aqui ao nosso vídeo, né? Vai ser uma videoaula baseado nas apostilas que a gente trabalha em alguns eventos, tá? Seja bem-vindo ao nosso canal, onde a gente vai começar a trabalhar nesse processo aqui de construção, de ilustração de personagens de mangá, tá? Como se trata de apostilas, são direcionadas ao pessoal que não tem muita experiência com desenho, a galera que está começando, né, na realidade. Então, a gente vai seguir um padrão bem passo a passo, tá, para as nossas construções. O personagem escolhido para trabalhar nesse vídeo daqui é o Meliodas, do Nanatsu no Taizai, 7 Pecados, onde a gente vai começar aqui os processos de construção. Como eu sempre trabalho nas aulas, a gente vai ter o primeiro esqueleto, que é o esqueleto palitinho, para poder começar a trabalhar. Tá? Meliodas é um personagem relativamente baixo, ele tem uma média aí de pelo menos 5 cabeças, tá? Eu tento trabalhar da forma mais passo a passo possível, para que quem não tem experiência nenhuma com desenho tenha condição de aprender, tá? Então, além desse vídeo, né, onde vai ter esse processo, você vai perceber que nas apostilas também esse processo é seguido de forma semelhante. Então, não tem a obrigatoriedade de, como eu posso dizer, você seguir todos os passo a passos exatamente como eu faço. Se você tem acesso à apostila, você pode tentar, né, adaptar algumas coisas de acordo ao que você achar interessante. Porém, se você tiver dificuldade na construção, aí eu recomendo você seguir esse passo a passo o mais próximo possível do que eu vou fazer, tá? Como não é uma construção minha, é uma construção para aula, ele tem que seguir esse processo aí. Então a primeira parte é o esqueletinho, o esqueleto palitinho, onde a gente tem aqui o tamanho da cabeça, deixa eu até subir ele um pouquinho mais. A gente tem o tamanho da cabeça, a linha do pescoço, a altura dos ombros, e aí a área aqui, ó, a marcação do tronco, que no caso dele está um tronco levemente de lado. Para desse tronco a gente tem aqui a região do quadril e puxar aqui a região das pernas. O que acontece? Meliodas é um personagem relativamente baixo, tá? Ele tem a proporção aproximada de 5 cabeças. No caso aqui do digital, eu estou buscando adaptar, tá, o tamanho aqui, a realidade da altura do personagem. Por isso vocês estão vendo aqui eu fazendo algumas reduções, levando em consideração que eu tenho que deixar um espaço aqui, né, para a parte escrita, para quem pegar aí também as apostilas impressas nos eventos aí que a gente vai estar participando. Então a gente vai ter aqui a região do pé. Uma dica importante que eu quero passar logo, tá? Repare que eu sempre vou tentar fazer as adaptações da ilustração usando formas básicas, usando formas simples, tá? Então, na hora de você fazer a sua construção aí, não fuja muito desse aspecto se você está bem no início. Se você já tem alguma noção, não. Aí você já pode ir arriscando fazer as construções mais diretas, digamos assim. Se não é esse o seu caso, tente trabalhar igual esse modelo que eu estou fazendo aqui, que seria um modelo bem básico. Isso aqui que eu ainda acho que eu vou ter que modificar um pouquinho mais. Eu estou achando que as pernas ainda estão muito pequenas. Então eu vou aumentar, descer um pouquinho mais aqui essas pernas. Ó. Acho que aqui já fica um pouquinho mais agradável ao que eu quero apresentar, que seria o joelho aproximadamente aqui, ó. Então aqui eu já tenho uma estrutura mais confortável para se trabalhar. Posso diminuir aqui um pouquinho a opacidade.
Para quem está fazendo, se você viu aí na apostila, a gente sempre dá uma indicação de usar um lápis claro e um lápis escuro, tá? Um lápis HB ou 2B, que é um lápis para rascunho, e para finalização, um lápis 6B ou 3, 4, 5B também funciona. Mas sempre um lápis mais claro e um mais escuro. Tente traçar sempre as linhas bem suaves, tá? Riscar bem fraco, segure na metade do lápis pelo menos, para você conseguir fazer as linhas bem fracas. E aí, com base nisso, você ter como fazer uma construção mais soltinha desse jeito. Uma vez que o primeiro esqueleto está pronto, a gente vai começar agora a definir um pouquinho a nossa ilustração. Como é que a gente faz essa questão da definição da ilustração? A gente vem trabalhando, no caso, a estrutura aqui, deixando um pouquinho melhor. Então, no caso, eu tenho aqui a construção do rosto. Trabalho melhor aqui, ó, a definição da construção do rosto. A gente vai ter a linha central ainda a mesma. Mais um dos motivos pelo qual é importante, né, trabalhar as linhas suaves e tal, é esse processo aqui da construção. Que você vai trabalhar, na verdade, o desenho em cima dele mesmo. O que eu quero dizer com isso daí? Todo esboço, toda área que você vai trabalhar, que você vai desenhar, na hora de fazer o acabamento, vai ser desenhando em cima do mesmo local. Tá? Você vai fazer o primeiro esboço, vai fazer o primeiro rascunho e vai começar a definir o desenho em cima desse primeiro rascunho que você fez. Então, se você começa a traçar as linhas muito escuras, muito grossas, coisas desse tipo, muito forte, no final do desenho vai ficar um borrão preto aí na área da ilustração. Para isso não acontecer, é preciso traçar sempre bem suave. A gente vai ter essa marcação. Quanto mais suave você consegue trabalhar, mais fácil vai ser para o seu desenho se desenvolver. Então a gente já vai ter isso daqui, o cabelo dele lá para cima. Certo? A gente vai ter, eu vou colocar logo aqui, ó, uma marcação mais básica do cabelo. O que eu quero dizer com a marcação mais básica? Que eu não vou trabalhar todas as mechas do cabelo dele. Vou trabalhar as mechas aqui para poder somente me orientar em qual direção o cabelo dele está seguindo. O cabelo dele tem a divisão do ponto no centro da cabeça. Então, baseado nessa divisão do centro, eu vou poder marcar aqui toda a construção do restante do cabelo dele. Não estou tentando fazer milimetricamente igual ao que de fato o personagem é, tá? Vou tentando trabalhar aqui de forma que fique o mais próximo possível, mas mantendo características também que eu acho legais do meu próprio traço, do meu próprio estilo. Ou seja, eu não tento fazer uma xerox, tá? Eu tento pegar os principais pontos do personagem e manter, seguindo um pouco do traço que eu costumo ter nos meus próprios desenhos. Por exemplo, se você procurar aí na internet o desenho que Eiichiro Oda é o desenhista de One Piece. Ele fez um desenho de Goku, certo? Ficou muito legal, por sinal. Se você procurar aí, você vai entender um pouquinho disso que eu estou falando. Porque você vê que o desenho é o desenho de Goku, mas você percebe o traço de One Piece no desenho. Ou seja, Eiichiro Oda fez a ilustração, mas manteve características do traço dele no desenho. Certa gente aqui no Brasil tem uma mania, né, ou um pensamento de tentar copiar o desenho em todos os parâmetros, fazer uma xerox do que a gente está vendo. Isso daí, em parte, é legal, você mostra para os seus amigos, para os seus colegas, que você consegue desenhar um personagem igual. Mas se você precisar trabalhar, se você precisar vender um desenho, isso daí não vai dar muito suporte para você. Porque quem copia sempre vai precisar da referência ali para poder ficar desenhando.
E quem aprende a criar ou quem aprende a construir não vai ficar escravo, né, de uma referência. Vai conseguir trabalhar a construção de forma direta e sozinho. Então, o meu foco quando eu dou aula é muito mais em cima desse aspecto. Vamos aqui no segundo esqueleto, a parte da perna. Eu sempre costumo explicar ao pessoal, você visualizar o desenho da perna meio como um cilindro. Tá? Seria basicamente isso aqui, ó. Tá? Só que no caso, o cilindro da perna, a gente tem que ter atenção com alguns pontos, tá? Como a gente tem a parte da coxa aqui, não fica perfeitamente reta. Então a gente tem um cilindro mais largo em cima, mais estreito embaixo. Ó. Mais largo em cima, mais estreito embaixo, que seria a região do joelho, tá? Que é essa outra caixinha que eu apliquei aqui, ó, que também serve um pouquinho o formato do cilindro. E aí, com base nisso, a gente tem a panturrilha. No caso dele, não é uma panturrilha finíssima, né? Não é um personagem extremamente magro. Só que eu estou achando que a perna dele aqui, para a estrutura do corpo e a altura dele, a perna já ficou um pouquinho grande. Então, eu já vou ter que diminuir um pouquinho aqui, ó. Eu vou fazer a correção desse jeito, em vez de puxar o fundo, porque quem recebeu o impresso vai poder acompanhar isso aqui com mais precisão. Então, a gente vai ter, ó, as pernas dele um pouquinho menores, um pouquinho mais baixas em relação ao que está no primeiro esqueleto. Eu tinha até feito um pouquinho mais baixo, mas eu achei esquisito por causa da altura do joelho, então eu preferi aumentar um pouco. Mas aqui nessa etapa realmente ficou muito grande. O ombro aqui, ó, eu posso aumentar um pouquinho o tamanho do ombro. E assim como a gente fez com a perna, o ombro a gente segue aqui o braço, no caso, formato também de um cilindro, a mesma coisa que o antebraço, formato de um cilindro vindo para frente, e teria aqui a região da mão. Nesse outro braço a gente tem um pouquinho de diferença. A gente vai ter o braço dele vindo um pouquinho para frente aqui, ó, ainda assim como um cilindro, só que um cilindro em perspectiva. Então a gente vai ter essa pequena correção do antebraço, mesma coisa aqui para o antebraço, ó, em perspectiva, para aí a gente ter a região aqui da mão. A região da mão, eu vou fazer aqui tipo uma caixinha, ó, aqui na frente, que seria a parte dos dedos no caso. Vou ajeitar aqui com a borracha para ficar um pouquinho melhor a visualização. Pronto. Tente seguir, tá, as formas de acordo com o que está aí na apostila também. Tá? Você pode ir dando pausa aqui no vídeo, ir fazendo a marcação, ir construindo as etapas, acompanhando pelos dois. Tá? Mesmo que tenha alguma diferença nas palavras ou na explicação de um para o outro, segue ambos com o mesmo processo, com a mesma lógica. Primeiro os dois esqueletos com as formas mais básicas, para depois você vir as construções dos detalhes e acabamentos. Por exemplo, o primeiro esqueleto aqui eu vou deixar quase apagado. A gente aí vai ter aqui esse segundo esqueleto que eu fiz, né, um pouquinho mais definido. Dá até para eu marcar um pouquinho melhor essa mão dele aqui também, ó. Já posso definir um pouquinho mais aqui a questão dos dedos também. Os dedos da mesma forma que o restante do corpo, a gente pode seguir o exemplo dos cilindros. Puxar aqui, a gente aí vai ter o restante dos dedos aqui para baixo. A gente vai ter aqui a saída do polegar, um pouquinho mais para fora ainda. Só que a gente tem também essa espada dele aqui, muito louca. A espada dele, a gente vai ter, em primeiro lugar, traçar aqui a área dela. Deixa eu aumentar um pouquinho só a opacidade, para ficar mais fácil de enxergar. Vou aumentar aqui. Então a gente aí vai ter isso daqui da espada dele.
espada dele funciona como se fosse um ganchinho do lado de cá. E a gente aí vai ter a curvatura. Vai ter que ficar um pouquinho maior esse ganchinho, um pouquinho mais para cima. Vai ter essa curvatura aqui. Aí daqui descer como se fosse a guarda aqui da espada. Vai ficar um pouquinho só diferente do que eu estou usando de referência. Não tem nada demais não. Você vai ter essa divisão daqui. Como está em perspectiva, o lado que vai ficar aqui para a gente fica um pouquinho maior. Deixa eu só mudar aqui a borracha também. Melhor. A gente vai ter aqui um pedacinho da lâmina que foi quebrada. Pronto. A gente tem aqui o segundo esqueleto dele, que agora eu vou diminuir um pouquinho a opacidade também, aumentar o próximo aqui, diminuir o tamanho do meu pincel. Tudo isso que foi feito, tá? Você usa o lápis de rascunho. A gente vai começar agora a dar a definição do desenho. Por que eu estou trabalhando nessa sequência? Como eu não sei o seu nível de experiência com o desenho, eu estou tentando trabalhar de acordo às aulas que eu faço aqui no curso, para que você entenda os processos. Depois dessa etapa aqui, você pode fazer a limpeza, que é apagar as linhas que não serão utilizadas. Eu vou fazer uma simulação no final aqui para você entender. Para depois disso daí a gente ter as partes de acabamento, né? Ou seria a finalização. Vamos aqui, ó. Nessa etapa de definição, a gente já entra aqui a questão da roupa dele. A gente já entra a questão da definição do rosto dele, tá? Os detalhes que a gente tem de cabelo, de olho, já começa a entrar a partir daqui. Uma vez que a estrutura aqui já foi montada. Por isso eu já estou com um pincel menor, já estou aqui também com as opacidades necessárias. Então, baseado nisso, agora eu posso vir começar a fazer de fato o acabamento que o desenho precisa. Então eu já vou ver os fios, né, ou as mechas do cabelo, como é que elas vão ser trabalhadas. Já começa a dar o acabamento realmente. Pô, mas se vai fazer o acabamento, significa que aqui eu já posso riscar forte? Não. Porque se você risca forte e depois você quiser usar o lápis de cor, o seu desenho vai ficar com as partes que você riscou forte marcada. A cor do lápis de cor não vai pegar, porque o desenho, o papel vai ficar com vinco. O que seria o vinco? Um vinco é quando você tem uma marca muito forte no papel e você não consegue tirar. Seria a mesma coisa, por exemplo, de você botar uma moeda atrás de uma folha A4 e você riscar com papel escuro atrás da moeda. Você vai perceber que vai fazer uns vincos, vai ficar umas partes com o escuro bem vivo e outras partes o escuro não vai nem aparecer, vai ficar umas linhas brancas. Porque a moeda ela tem os sulcos, ou seriam as áreas de occlusion, que são as áreas mais fundas, e o papel não entra. Então vai ficar uma marca escura e uma marca branca no papel, porque vai dar a ideia do volume daquilo que tem atrás. É a mesma coisa de você tentar desenhar em uma mesa com uma toalha grossa. A linha ela não fica lisinha. A linha vai ficar desenhando de acordo ao pano que você está usando por trás. Seria esse mesmo efeito.
Então, para isso não acontecer, a gente sempre trabalha o desenho com as linhas bem fracas. Só no final, a depender da técnica que você estiver aplicando, você vai fazer as linhas mais escuras. Por exemplo, eu tive alunos que ele fazia a finalização com um lápis 6B ou com uma grafite, né, uma lapiseira 05 de ponta escura. Só que a linha do cara era tão perfeitinha que ficava parecendo que ele tinha feito nanquim, em vez de ficar parecendo que era, como eu posso dizer, que era lápis, ficava parecendo que ele tinha aplicado uma tinta nanquim no desenho. Mas a marcação que ele tinha feito tinha sido com lápis. A finalização, no caso, né, tinha sido feito com lápis. Então, tem esses elementos aí a se levar em consideração. Quando você vai fazer a finalização com nanquim, se for bico de pena e o papel estiver muito marcado, a tinta estoura. Então você tem que trabalhar suave. Se é com a caneta, vai ter os vincos do papel que vai atrapalhar a linha. Então acaba perdendo um pouquinho de qualidade na finalização. Então o ideal é sempre traçar suave. Se você, não, vou finalizar a lápis mesmo, porque eu consigo fazer a linha mais fina, eu consigo fazer a linha limpinha, então aí é outra história. Você vai, finaliza aí normal, com lápis como você sabe, e vê o resultado que você vai conseguir. Eu não costumo recomendar isso, tá? Sempre vou recomendar você fazer o desenho todo com a linha mais fina e fazer o acabamento com lápis 6B. Eu sempre vou recomendar você seguir mais uma linha como essa. Tá? Eu, durante muito tempo, fiquei só fazendo desenho a lápis, então me habituei a fazer a finalização a lápis. Então eu tento ensinar seguindo essa linha daí. Finalize a lápis, finalize a lápis, que o resultado fica melhor. Você vai criar um domínio melhor, digamos assim, do que você tem que fazer. A gente vai ter isso aqui, ó. Deixa o olho dele aqui um pouquinho maior. No caso, o olho dele tem alguns detalhes internos aqui que eu não sei se é tão interessante de colocar, tá? Tem umas texturas assim, ó, na pupila do olho dele que eu não sei se é muito interessante de se colocar. O nariz é mais redondinho. Aqui. A gente tem essa pegada. Para vir aqui agora o começo da roupa. É o que a gente vai começar a marcar. Eu já marquei aqui a ideia do pescoço. Tá até um pouquinho grosso esse pescoço dele. Vou deixar um pouquinho mais fino aqui. E a gente vai ter aqui o formato da roupa. Repare o seguinte, para eu poder finalizar aqui os olhos, a cabeça, eu aproximei um pouquinho mais. Eu aproximei um pouquinho mais o zoom. Deixa eu só descer um pouquinho só isso aqui. Pronto, aqui está um pouquinho melhor. Estava me incomodando um pouquinho, está muito alto. Só que aí para a roupa eu vou ter que fazer... como é que eu posso dizer? A linha geral novamente. A forma geral para a roupa. O esboço geral para a roupa. Então eu vou ter aqui para trabalhar, ó, a ideia da camisa dele, que tem aqui a manga. A gente vai ter do outro lado aqui também. A gente vai ter a parte externa, que vai ser o coletezinho dele preto. A gente tem uma parte aqui por cima, um cinto que ele carrega e uma gravata. Só que isso daí eu vou fazer um pouquinho depois. Primeiro eu tenho que pensar aqui, ó, na forma de encaixar cada uma das etapas. A gente vai ter essa região daqui, ó, que vai ser a dobra da faixa preta. A dobra da faixa preta não, perdão.
a dobra da cinta, né, do cinto que ele carrega. A gente vai ter aqui todo esse processo de construção. Primeiro você sempre tem que pensar como esboço. Se você for pensando já em finalizando direto, você vai se perder no caminho. Então vá pensando primeiro nas formas gerais como esboço, para depois você pensar nas formas gerais com as definições. Então a gente aí vai ter aqui agora ó, o do cinto, como eu acabei de falar, aqui em cima, vindo aqui para baixo. Esse cinto aqui embaixo ele é largo, ele é estreito, e cá para cima ó, ele fica mais largo. A gente vai ter isso aqui, ó. Aí eu vou ter aqui a parte da gravata, que vai aparecer um pedacinho. Repare que eu sempre vou pensando aqui em formas básicas para poder trabalhar o desenho. Toda a construção, para quem está aprendendo, eu sempre recomendo esse processo. Tá? Quando a pessoa já tem alguma noção, não. Você já pode construir mais direto, mas enquanto não tem, pense primeiro nas formas mais básicas até você se habituar com seus processos de construção. Então a gente vai ter aqui da camisa. Já vou puxar aqui, ó, para a parte do braço. Deixa eu tirar aqui essa linha que eu botei a mais. Tem que chegar um pouquinho só mais para trás isso daqui. Por exemplo, eu tenho que marcar isso daqui primeiro, que é a manga da blusa. Senão eu ia desenhar aqui tudo em cima da mão, literalmente. A gente vai ter esse processo aqui para ser trabalhado. Sempre tente manter as linhas suaves, tá? Porque se você acabar cometendo algum erro, alguma coisa, dá para fazer a correção tranquilamente. Se você tiver os traços muito fortes, aí não tem como fazer correção. Aí vai dar ruim na sua ilustração. Quando você tem a ilustração com traço mais suave, fica mais fácil de você conseguir trabalhar as correções que forem necessárias. Porém, se o traço que você vai trabalhar vai ficar muito forte, você não vai conseguir fazer a correção correta. Que, por exemplo, ó, chegar um pouquinho mais para fora ainda. Ó. Parte da blusa preta dele. Pronto, a gente aí vai ter aqui agora, vou poder trabalhar a parte do cinto. Os detalhes, né, que a gente tem daqui do cinto dele. Sempre repare que eu vejo primeiro formas mais básicas e dentro dessas formas mais básicas eu aí faço a construção. A gente vai ter a última partezinha aqui. Partezinha de metal. A gente vai ter a dobra aqui, ó, seria da parte da roupa onde está os botões, no caso, né?
dobra daqui. Aqui a gente já fechou. A espada eu vou deixar para fazer por último, já que ela está em cima de tudo. A gente vai ter aqui da canela dele aproximadamente aqui, onde vai terminar as calças. E a gente vai ter aqui a parte da dobra da roupa aqui na perna. Às vezes é difícil de fazer, quando você tem uma calça muito dobrada, ou uma calça jeans assim, que é um pouquinho mais apertada, também é mais difícil. No caso dele, a gente tem uma calça aqui que é bastante folgada, não fica tão difícil de se fazer essa construção da perna dele, não. Quando você tem uma roupa muito um pano, né, que é muito folgado, mas ele tá com muitas dobras, né, tipo como se essa base aqui, ó, fosse empurrada mais para cima. A gente ia ter uma área com muitas dobras nesse sentido assim, mais a lateral. Isso daqui fica mais difícil de se trabalhar. No caso dessa roupa dele aqui, as dobras não são tão complicadas de se fazer. Que vai ter que ser um pouquinho maior, então. Vou tirar essa daqui de dentro. Eu vou abrir um pouquinho mais também. Estou achando aqui do lado de fora um pouquinho estreito. Aqui já me achei um pouquinho melhor. O tipo de calça dele é bem largo. Vou aproveitar para terminar logo aqui a parte dos pés. Deixa eu ter a dobra aqui da bota. Personagem baixinho, rapaz. Usa uma bota com salto. São muitos personagens diferentes para poder se desenhar atualmente. Acho que não tem como gravar tanto detalhe de personagem não, viu? Para desenhar só usando referência mesmo. Porque é muito detalhe de personagens diferentes. É a estrutura da anatomia, o formato do corpo, os detalhes de arma que o personagem tem. No caso de Nanatsu no Taizai, tem o negócio dos tesouros deles, que são as armas que eles utilizam. Cada uma tem o seu design próprio para poder seguir. Então acaba sendo muito material. A gente vai ter aqui isso daqui está me dando até a ideia de desenvolver cursos curtos de desenho mangá. Eu vou ver sobre isso daí, vou divulgando nas nossas redes sociais também, para você conhecer o nosso curso através dos eventos que a gente participa. Vale ficar antenado aí, eu vou deixar o link das nossas redes sociais na descrição aí do vídeo, porque se a gente conseguir um formato de botar um curso curto para frente, que seja barato também, a gente vai botar isso daí para frente, vai botar essa ideia para frente. Em vez de você pegar cursos longos, completos, né? Você vai pegar um curso mais curto, com um assunto específico, ou com personagens específicos que você deseja trabalhar. No mesmo esquema que a gente está fazendo no evento, vai ter a apostila, mais os desenhos para você poder trabalhar. Então aqui a gente já vai ter o acabamento da espada.
Vem aqui o outro lado. Tem uma ferramenta chamada curva francesa. Uma ferramenta magnífica, porém um pouquinho cara e um pouquinho difícil de achar. Essa ferramenta nos auxilia às questões de traçados que são curvos. Você às vezes pode ter um traçado curvo, como está aí no caso dessa espada dele. Uma curva francesa viria bem a calhar para você conseguir fazer a construção aí correta da curvatura da espada. E não só a curvatura da espada, mas alguns outros elementos mais redondos também, que às vezes é necessário de se ter no desenho ou na ilustração. E a curva francesa auxilia demais nesse tipo de coisa. Vamos trabalhar aqui o efeito da espada. O cambalacho retado esse aqui, viu? Aqui meio que já segue pro lado de cá, ó. Que esse negócio daqui é um cambalacho retado. Eu consegui pegar aqui o lado para conseguir traçar um balaio de gato. Você vai ter aqui o começo da construção da mão. Eu vou puxar para lá, só que isso daqui eu tenho que diminuir um pouquinho mais para a gente ter a entrada da mão aqui, ó. E poder marcar aqui corretamente os dedos. A gente já teve aquele esboço aqui anterior. Aqui as pontas do dedo. Pronto. Marcamos aqui, ó, a definição do desenho. A última parte que entra é o acabamento, como eu falei. Nessa parte de acabamento, a gente tem dois pontos importantes a levar em consideração. Quem vai trabalhar com nanquim, ou quem já tem uma noção de trabalhar com nanquim, já dá até para fazer a aplicação do nanquim direto se estiver fazendo a lápis. Quem vai fazer o acabamento, no caso a finalização com lápis, tem um detalhe antes que você precisa fazer. Como eu falei, a gente tem que apagar, né? Aqui no caso, ó, eu utilizei aí a opacidade para diminuir, certo? Mas quem está fazendo isso, quem está fazendo isso a lápis e vai ter que fazer o acabamento a lápis. Poxa, não tenho nanquim, não sei o que é nanquim, é caro para eu comprar um nanquim, eu tenho que fazer meu desenho somente no lápis. Então você vai fazer essa parte agora que é chamada de limpeza, tá? Isso daqui não tem, esse processo de limpeza não tem na apostila impressa, porque seria você apagando. Como eu estou fazendo no digital, não dá para eu simular isso daqui lá na apostila. Mas aí o que seria? Você ter essa etapa, o seu desenho vai estar assim, ó. Por isso que não pode riscar forte. Vai ter algumas dessas marcações visíveis. Então você vai pegar a borracha
e vai vir aqui, ó, nas linhas do desenho que você não vai utilizar mais. E você vai, ó, passar a borrachinha. Vou fazer só no rosto aqui, tá? Para não comer muito tempo do nosso vídeo. Você vai passar a borrachinha aqui, ó, para poder tirar. Vou fazer essa limpeza até a parte em cima da definição, porque tem uma coisa muito comum que acontece. Às vezes, na hora de passar a borracha, você pode apagar um pedaço assim, ó. Poxa, e aí, faz o que para corrigir isso? Depois de limpar tudo, você vem com o lápis novamente, ó, e ajusta a linha, não tem problema nenhum, tá? Então você vai ter que passar a borracha para limpar o desenho o máximo que for possível. Novamente, como eu falei, caso você pulou e não prestou atenção, por que que tem que fazer essa limpeza? Porque tem gente que faz o acabamento do desenho todo a lápis, não tem tinta nanquim, nem sabe o que é tinta nanquim, não sabe onde conseguir nanquim, ou então não tem dinheiro para comprar uma caneta nanquim, que é relativamente cara, tá? Um nanquim descartável não é tão caro assim, mas bico de pena, os materiais mais profissionais são mais caros. Como é que você resolve isso? Você tem que aprender a fazer o acabamento todo a lápis. Mas para fazer o acabamento a lápis, você tem que saber fazer isso aqui, ó, que é a limpeza do desenho. Quem faz no digital, atenção, quem trabalha isso no digital não precisa fazer limpeza, porque o desenho estão em camadas, camadas separadas, tá? Então não tem essa necessidade de você fazer a limpeza do desenho. Você aqui pode trabalhar direto. Quando terminou, só é você tirar as camadas de baixo que não vão ser utilizadas e um abraço. Sua arte já vai estar pronta. Você vai fazer o nanquim, ou vai fazer as cores, aí vai fazer o que você achar interessante. Mas quem faz a lápis tem que partir para esse processo daqui, ó. Quem faz a lápis e finaliza a lápis tem que fazer esse processo daqui, que é o processo de limpeza. Senão seu desenho vai ficar feio no final. Tá? Se o professor passou aqui um pedaço, apagou o desenho, como eu expliquei ali em cima, você pega o lápis e passa novamente no lugar. Seu desenho vai ficar assim, ó, com as pequenas manchas como está aqui, ó. Mas se você veio esboçando o desenho certinho, se você esboçou o desenho mais fraco, isso daqui vai ficar imperceptível. Tá? A não ser que você tenha marcado alguma parte do desenho mais forte. Aí você tem que ir lá e tem que fazer a limpeza. Caso contrário, quando você passa o lápis mais escuro, isso daqui meio que some. Você vai ter um desenho com acabamento assim, ó. Tá? As marcas do esboço praticamente somem. Só que aí você tem que apagar tudo que está no seu desenho, tá? Todas as linhas aqui, ó, como o pé aqui embaixo que não vai usar, ó, passa a borracha lá para poder limpar, certo? Por que eu fico repetindo isso? Porque eu sou um pouquinho chato com isso. Para que o seu desenho tenha um aspecto profissional, não fique parecendo um desenho esculhambado de um amador. Entendeu? Quem não apaga isso daí depois, o desenho fica esculhambado, fica feio. Então, para você ter um trabalho com qualidade que dê uma característica mais profissional, faça a limpeza. Isso daí vai ajudar muito a sua arte. Vamos ver aqui a questão do acabamento, tá? No meu caso aqui, ó, eu posso diminuir as opacidades para poder ver o acabamento. Para o acabamento aqui, ó, eu vou usar um pincel até. Ele tem uma simulação parecida com lápis. Deixa eu ver aqui o tamanho ideal. O tamanho 10 aqui já está um tamanho legal. Então tem que ser um pouquinho menor, um pouquinho
pouquinho mais escuro. Pronto, aqui eu acho que está no ponto ideal. Como eu vou fazer aqui acabamento, então eu preciso das linhas aqui mais escuras, no caso, né? A linha que eu vou finalizar, tá? Preciso dela um pouquinho mais escura, para aí poder ter o efeito aqui, ó, correto na linha que eu quero. Aqui no digital também, eu tenho que fazer o ajuste, no caso, né, para a gente ter uma linha um pouquinho mais lenta, diferente do que a gente faz no lápis. A precisão aqui no digital não é a mesma, no caso. Mas aí repare o seguinte aqui, ó, no meu acabamento, eu já não fico fazendo vários traços. Eu tento fazer o acabamento aqui, ó, de uma vez só. Deixa eu diminuir o ruído aqui no lápis, está um pouquinho grande. Diminuir o ruído que eu digo, tá? Essa textura dele aqui que está muito granulada. Tá querendo aqui um pouquinho menos. Ele me deu aqui uma granulação aqui que eu achei boa. Diminuir um pouquinho mais ainda. Não foi muito. Pronto, bora ver aqui se vai estar. Pronto, aqui tá beleza. O que eu venho fazendo agora, o que eu estou chamando de acabamento. Repara que as linhas que eu venho utilizando só são linhas inteiras. Esse acabamento aqui representa o uso do lápis 6B, tá? Ou um lápis mais escuro para finalização. Então, todo o desenho agora, ó, ele vai ser feito desse jeito. Trabalhando sempre as linhas aqui mais inteiras. Repare que eu não deixo quebrar a linha. Vou falar sobre isso daqui logo logo. Já chegar em uma outra parte aqui do desenho que dê para falar sobre quebrar a linha. Aqui é um problema muito comum que alguns desenhistas fazem. Fazer só aqui embaixo esse traçado também. Vou fazer a parte aqui do olho, sobrancelha, e a gente vai entrar no corpo para eu falar sobre quebrar a linha. Pronto. O que é que eu chamo de quebrar a linha? É quando você pode fazer uma linha inteira e você fica tracejando ela assim, ó.
Só que nem sempre vai sair perfeitinho desse jeito. É muito comum ficar assim, certo? Com isso daqui, ó. Isso aqui eu chamo de quebra da linha, tá? Não faz isso daí. Tenta manter sempre a linha inteira. Linha inteira é isso daqui que a gente está trabalhando. Esse processo de trabalho que eu estou utilizando aqui, que é o que está na apostila, ele é seguido para todas as ilustrações da apostila que você tiver. Você vai seguir o mesmo padrão, desde o esqueletinho até o acabamento, tá? Isso de fato é meio que um padrão. Se você entende como seguir esse padrão na construção do desenho, você vai conseguir fazer qualquer desenho que você quiser. Se o desenho estiver mais complexo, aí logicamente você vai ter que pensar um pouquinho mais nas formas diferentes que você pode utilizar para poder dar aquele acabamento, dar aquele efeito ali que é necessário. A gente aí vai tendo, ó, toda a construção aqui, ó, toda essa parte de acabamento muito mais rápido para ser construído, de forma muito mais eficiente também. Aqui a partezinha de metal. Pronto, a gente vai tendo aqui. E assim a gente vai fazendo toda a construção. Sempre as linhas mais inteiras. Usando o lápis mais escuro, não precisa você apertar o desenho para riscar forte. O lápis ele já é mais escuro, vai facilitar esse processo para você. Então não precisa ficar fazendo força na hora de fazer o acabamento do desenho. A gente vai ter aí, ó, é quase que você ir cobrindo os desenhos. Qual é a diferença entre fazer esse acabamento e cobrir o desenho? A diferença está na forma justamente de você finalizar. Quando você cobre o desenho, você vai passando a linha assim, ó. A linha vai ficando uma só. Quando você vai fazendo essa finalização aqui, que você vai traçando as linhas inteiras, você acaba modificando a pressão utilizada. Se você reparar, a linha que eu estou fazendo aqui, ela não está ficando por uma só.
porque a pressão no traçado aqui acaba modificando. Por que modifica? Porque são linhas inteiras. Não é uma linha única, não é uma linha contínua. Tá? Linha contínua é quando você pega ela e vai do começo até o fim do mesmo jeito. Você tem uma linha só, uma pressão só, uma forma de riscar só. Você tem uma linha contínua. Linha inteira, ela começa e termina por um determinado trecho, onde você acaba tendo uma leve mudança na pressão. Tipo isso daqui que eu estou fazendo. Aqui eu não estou fazendo uma linha contínua, aqui eu estou fazendo uma linha inteira. Eu começo e paro de uma vez só. Essa parte curva eu já sabia que ia ser um pouquinho ruim de fazer. Eu podia usar algumas ferramentas aqui do digital, mas algumas coisas eu gosto de fazer bem método tradicional, digamos assim, para quem estiver desenhando no tradicional entender que nem sempre alguns traçados são fáceis de ser feitos. Tem algumas coisas que você pode ter alguma dificuldade, o que é natural. Você tem que buscar se adaptar e vencer as dificuldades que forem aparecendo, para que você possa ter um trabalho com um resultado que fique interessante. Por exemplo, aqui, estou tentando já mudar um pouquinho mais para deixar com a cara um pouquinho melhor essa parte. E já vem mudando. A gente vai ter aqui. Vai ter aqui. Bom, a gente vai ter aqui. Bora ver o que ficou faltando. Tem a parte aqui das pernas, da calça. Estamos finalizando já aqui o que seria a simulação com lápis 6B, que é o lápis de acabamento, trabalhando sempre a linha mais inteira. Tá? A linha mais inteira não é a mesma coisa da linha contínua. Você aqui vai mudando a pressão do traçado, vai mudando o começo e o fim, né? Você vai dando um traçado sempre mais inteiro. Como eu expliquei mais cedo, para não deixar ficar com linhas quebradas. Que é quando fica aquelas pontas das linhas tudo soltas. Vai ter isso aqui. A botinha dele, né, com os detalhes finais. A gente vai assim
finalizando aqui esse Meliodas da apostila que a gente passou aí nos eventos que a gente participou. Bora dar só aquela revisada no que foi feito. Aqui foi a parte de acabamento. Então a gente aí vai ter aqui, ó, revisando o que foi feito. A primeira etapa aí foi o esqueletinho palitinho, tá? Usando sempre um lápis mais claro, usar as formas mais básicas e a linha bem solta para fazer a construção. Na segunda etapa, a gente começa a definir o esqueleto do personagem, chamado de segundo esqueleto. Já pode fazer as correções de proporção, se você achar que alguma coisa está fora do lugar ou não. Continua riscando bem fraco, para ficar fácil de corrigir e de fazer a próxima etapa, que é a etapa da definição. A etapa da definição é onde a gente começa a aplicar a roupa do personagem, né? A gente já está com os esqueletos aí feitos, definidos, começa a aplicar a roupa e dar os detalhes do rosto. Para quem vai fazer o acabamento a lápis, você vai fazer a limpeza. O que seria a limpeza? Foi o que a gente fez aqui na parte do rosto. Estava com as marcações do esboço, a gente fez a aplicação aqui, ó. Deixa eu mudar a camada da limpeza, para os traços, ó, ficarem diferentes. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho só a definição, ó. No rosto, ó, tá sem as linhas da definição. Olha, porque eu fiz a simulação como se estivesse passando a borracha no rosto dele. Depois de ter a limpeza, você vai fazer o acabamento. O acabamento normalmente é feito com lápis 6B, que é um lápis mais escuro. Se você não tem um lápis 6B, você pode ter qualquer outro lápis mais escuro. A partir do 2, 3B, 4B, aí já serve também 5B, todos esses já servem. Que é essa última parte que a gente fez aqui, ó, com as linhas mais definidas. Isso daí a gente dá a finalização do desenho. Poxa, eu não tenho o nanquim, fiz com 6B, maravilha, limpou o desenho, você vai ter o seu desenho todo limpinho, como está o rosto dele aqui, ó, desenho todo definido. Pô, eu não tenho o 6B, mas eu tenho uma caneta nanquim. Depois de passar a caneta nanquim, aí você vai fazer a limpeza, certo? Que vai ser tirar as marcas de lápis. Por que eu fico repetindo isso novamente, sendo um pouquinho chato? Para que o seu desenho não fique esculhambado, ele tenha um aspecto profissional. Se você consegue fazer dessa forma, o seu desenho sempre vai ter uma qualidade, um acabamento mais profissional, tá? Para quem pegou aí as nossas apostilas, a gente vai deixar os links aí, né, com outros personagens, para você poder entender aí esses processos de construção, tá? No mais, a gente está com alguns projetos aí para trabalhar com alguns vídeos online também, mas aí é interessante acompanhar nossas redes sociais, principalmente lá o Instagram, onde a gente vai postar sobre isso daí. A gente não tem utilizado tanto o Facebook, a gente tem utilizado um pouco mais o Instagram, tá? Então eu recomendo mais acompanhar a gente pelo Instagram, para poder ficar sabendo aí das nossas novidades. No mais, pessoal, é o que eu sempre falo ao final das aulas, desenho é prática. Se você pegar essas informações que você recebeu e praticar, muito em breve você vai perceber que o seu desenho vai ter uma melhoria. Obrigado por ter adquirido as nossas apostilas, por ter assistido o nosso conteúdo também, né, da construção aqui do Meliodas, certo? Muito obrigado por estar aí com a gente. Se você gostou do nosso vídeo, como sempre, não deixe de curtir, de se inscrever aí no nosso canal, tá? Para poder acompanhar aí as coisas que a gente vai fazendo, que a gente vai trazendo. No mais, muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera!